Dando continuidade ao nosso vídeo sobre as recomendações, as afirmações / recomendações para diagnóstico de mulheres com autismo, mulheres verbalmente competentes, verbais e com inteligência preservada, que tiveram uma dificuldade em ter acesso ao diagnóstico, estão procurando diagnóstico na adolescência ou na vida adulta, Tem aqui um conjunto de recomendações. Essas recomendações estão nesse estudo que eu estou mostrando na tela aqui para vocês. Uma tradução livre é diagnóstico positivo e diferencial de autismo em mulheres verbais de inteligência típica, um estudo Delphi, tá? Nesse estudo, 20 dos maiores especialistas do mundo foram consultados para saber quais eram as principais afirmações, diretrizes para diagnóstico de mulheres com autismo leve. E eles fizeram 37 afirmações. Eu já discuti com vocês no vídeo anterior, que está aqui, 17 dessas afirmações. E agora eu vou apresentar as outras 20. Eu vou ler para vocês as afirmações e vou fazer uma pequenina explicação de cada um. Então, se você trabalha com diagnóstico, é muito importante que você preste atenção em todos eles aqui. Aliás, leia o estudo. E se você também está procurando um diagnóstico, ou já teve um diagnóstico, tem interesse nesse tema, também acho que vale muito a pena você entender quais são essas diretrizes, A gente vai falar sobre elas depois da vinheta. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu pesquiso autismo e práticas com evidência e vamos lá para a 18ª afirmação / recomendação. As diferenças podem ser percebidas ao longo do tempo, nos aspectos mais sutis do comportamento social, além do contato visual e prosódia, como manutenção de tópico, interferências sociais e reciprocidade. Isso aqui é um negócio interessante, Muitas mulheres com autismo, isso também vale para homens com autismo leve, Eles não têm demandas sociais tão importantes, por exemplo, que vão se expressar na linguagem, na prosódia, quando eles são pequenos. Mas à medida que eles vão ficando mais velhos, esses aspectos sociais mais sutis, como a reciprocidade social, por exemplo, ela vai ficando mais óbvia e ela vai trazendo um prejuízo cada vez mais significativo na interação social. E muitas vezes vão ser esses aspectos mais sutis que dizem respeito à motivação social, à expressão emocional, ao reconhecimento emocional, que vão dar a informação importante para o diagnóstico. 19ª afirmação, recomendação. Interesses profundos de pessoas com autismo são egossintônicos, exaustivos e cíclicos. Egossintônicos, a dureza. Tudo bem, mas eu não vou entrar nessa polêmica aqui não, que é uma expressão psicanalítica. Eles são interesses profundos, uma adesão muito forte das pessoas com autismo nesses interesses. É diferente de interesses num nível, digamos assim, que é geralmente encontrado, Eles têm um interesse, são muito mais profundos e eles são intrusivos. São pensamentos que são intrusivos, que eles acontecem a todo momento e eles são cíclicos, Então o indivíduo começa a pensar numa coisa, daqui a pouco ele volta a pensar naquilo, é intrusivo sobre o restante da vida do indivíduo, E ele é sintonizado, digamos assim, com a própria identidade do indivíduo, com o que o indivíduo pensa sobre si. Então, de um modo geral, ele vai encarar isso como uma coisa natural e um gosto natural, um gosto que é totalmente esperado, quando na verdade nós estamos falando em geral de um tipo de relação com um objeto ou com um tema que é demasiado invasivo, e que toma espaço de outras coisas e que atrapalha muitas vezes as relações dos indivíduos. Então, é muito difícil distinguir o que é um interesse ordinário do que é esse interesse mais profundo, essa adesão mais inflexível. 20ª afirmação, recomendação. Mulheres autistas frequentemente relatam investir grandes quantidades de energia preparando-se para interações sociais e sentindo-se drenadas após a interação. Isso pode ser dito de várias formas, existem muitas formas de descrever isso, tem conceitos aí, conceito de masking, por exemplo, de mascaramento que está relacionado a isso, Mas esses indivíduos vão relatar, sendo bem descritivo, Eles vão relatar isso, elas ficam muito tempo se preparando. Tem um documentário chamado Living Autism, que é da Uta Frith, que ela tem uma entrevistada lá, que é uma pessoa com autismo que dá palestras, e aí ela fala que na cama, no dia anterior, ela simula todas as perguntas que podem fazer e qual a resposta ela poderia dar. Imagina, isso é exaustivo, o indivíduo tem uma energia enorme, e depois dessas
essas interações, esses indivíduos se sentem demasiado drenados, demasiado exaustos, né? Isso realmente é muito comum, tá? Recomendação, afirmação número 21. As mulheres autistas muitas vezes não atingem o nível de realização profissional pessoal esperado devido à sua inteligência aparente. Isso aqui, ninguém está dizendo aqui que isso é exclusivo das mulheres, está dizendo que isso é importante para diagnosticar mulheres, né? Isso eu vejo também muito em homens, né? Eu vejo muitas pessoas com relato assim, eu vejo pessoas dizendo assim, ó, no meu canal muitas pessoas já fizeram um relato assim, olha, eu falo 5 idiomas e não consigo um emprego de nada, eu consigo um emprego de uma coisa super simples e fui demitido, né? Porque as interações sociais são muito difíceis e isso torna difícil todas as coisas. Então é muito comum que a gente, na falta do reconhecimento de uma certa condição e no apoio, obviamente, que seria necessário, a gente acaba expondo o indivíduo a uma situação que é muito difícil. Então um indivíduo tem muitas vezes uma situação que, em termos de competência, em termos de habilidades, é extraordinária, mas a carreira do indivíduo não corresponde àquilo. Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. Eu queria até pedir, né, para quem se sentir à vontade, né, homens ou mulheres, descrevessem aqui, né, se passarem por isso, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso, depois, que eu considero uma coisa bem importante. Ao invés da 22ª, agora é a primeira, de novo a primeira afirmação mais importante, que é o seu like. O seu like é muito importante aqui. E a sua inscrição, é óbvio, você precisa estar inscrito no canal. E você clica no sininho. Clica no sininho pra você ver. Clica aí. Aí você pode receber todos, porque aí todos os vídeos que eu publicar, você recebe aí. A gente tem publicado muita coisa legal, se empenhado bastante para fazer coisa bacana para vocês. Tá bom? Fez aí? Obrigado. 22ª afirmação / recomendação. As mulheres autistas muitas vezes fizeram inúmeras tentativas independentes para se adaptar e superar suas dificuldades. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Os indivíduos têm inclusive vergonha de procurar um diagnóstico, né? Vergonha de procurar um profissional para fazer uma avaliação. Isso vem reduzindo nos últimos anos, mas antigamente psiquiatra era coisa de doido, né? Ainda bem que isso tem mudado bastante, mas ainda assim muitas pessoas, por vários motivos, relutam muito. Então a gente precisa entender essa história de tentativa de resolução. Isso demonstra que esse indivíduo tem ali alguma barreira. O autismo pode ser uma barreira, existem outras barreiras, né? Outras condições podem também ser barreira para esse sucesso, para essa tentativa de adaptação, mas isso é importante de se reconhecer. 23ª afirmação / recomendação. As mulheres autistas geralmente demonstram alta empatia emocional em relação aos outros, mas pouca compreensão e consciência de suas próprias emoções. Muitas pessoas falam que pessoas com autismo não têm empatia, né? Aqui tem uma afirmação que inclusive contradiz isso. Mas essa empatia, ela, em primeiro lugar, ela é diferente de um reconhecimento da perspectiva do outro, tomada de perspectiva, que também chama de teoria da mente, que é um sentido mais cognitivo. Mas eu não vou discutir mais profundamente isso aqui não. Mas não quer dizer necessariamente que o indivíduo tem essa teoria da mente, tá? Mas existe uma dificuldade de reconhecimento das próprias emoções, muito grande, muito grande. E isso muitas vezes leva o indivíduo a não reconhecer certas coisas que estão acontecendo, certos problemas que estão acontecendo durante a sua vida, né? Então, esse profissional pode apoiar esse indivíduo nesse reconhecimento. Por isso que é tão difícil e tão demorado o processo de avaliação, né? Depende de tudo isso, né? Às vezes o indivíduo foi procurar um profissional porque alguém encheu a paciência dele, o marido, a mulher, o filho, sei lá, alguém, né? Mas muitas vezes não é o indivíduo nem que está percebendo que tem a necessidade. Então, o profissional também pode apoiar nesse reconhecimento. 24ª afirmação / recomendação. As pessoas autistas muitas vezes são capazes de reconhecer o seu próprio funcionamento no de outras pessoas autistas. Isso é interessante, ela consegue perceber outras pessoas autistas fazendo coisas e dizer, olha, eu funciono assim, eu sou assim, eu me comporto assim. Isso é uma coisa que acaba facilitando, de certa forma, né, o indivíduo a procurar um profissional, porque está vendo outros indivíduos com essa condição. Então isso é até uma coisa que a gente pode explorar, né, e trazer para descrever ou para mostrar para as mulheres, para elas analisarem se elas se comportam daquela forma realmente. 25ª afirmação / recomendação. As mulheres autistas geralmente são capazes de aplicar seus interesses especiais e usá-los como moeda social. Esses interesses específicos, eles, em geral, eles são muito complicados. Eles podem ser utilizados de uma maneira funcional, inclusive dar certa vantagem para o indivíduo, que ele tem uma motivação muito extraordinária, mas muitas vezes ele é um problema na vida social do indivíduo. Mas a afirmação aqui que está sendo feita por essas profissionais, né, é que no caso das mulheres é mais fácil delas utilizarem socialmente esses interesses, o que é um fato muito positivo, mas que deve deixar a gente mais atento, porque ainda que não traga um prejuízo específico num certo contexto,
porque ele está utilizando socialmente. Esse interesse, né, é muito acentuado em termos de intensidade, ele pode ser um sinal que a gente vai reconhecer do transtorno do espectro autista. 26ª afirmação / recomendação. As mulheres autistas tendem a ter um pouco ou nenhum relacionamento verdadeiro com seus pares e a serem ingênuas em seus relacionamentos. Aqui mais uma descrição importante de uma dificuldade pessoal, né? A gente sabe que nós vivemos um mundo muito machista, um mundo em que muitos homens tiram proveito de mulheres ou eventualmente criam situações que podem ser situações enganosas para pessoas, principalmente para pessoas ingênuas. Então isso aqui é uma outra fonte de sofrimento que pode ser importante e que pode se aplicar, por exemplo, em treinamento de habilidades sociais, que pode ser muito relevante para esses indivíduos, para essas mulheres, né? 27ª afirmação / recomendação. Nas mulheres autistas, a busca pelo diagnóstico raramente é utilitária, mas sim pelo autoconhecimento. Isso é interessante. Eu não sei se é a mesma coisa se aplica ao Brasil, né? A gente não pode pegar, neste caso aqui, uma afirmação cultural tão específica e aplicar generalizadamente. Mas talvez seja o caso do Brasil. Acho que até as mulheres autistas diagnosticadas ou que estão procurando o diagnóstico podem dizer aqui se esse diagnóstico ele tem um sentido, né, de ter acesso a certos direitos ou se tem a relação somente com autoconhecimento. 28ª afirmação / recomendação. Em comparação com as mulheres que recebem outros diagnósticos, as mulheres autistas podem exigir mais estímulos ou orientação para preencher questionários e fornecer informações durante a avaliação. Então, o engajamento dessas mulheres no processo de participação desses instrumentos podem necessitar de mais empenho, de um acompanhamento mais específico do profissional, do clínico. Talvez seja informação bem interessante para garantir que o processo de fato aconteça, né? 29ª afirmação, recomendação. Em mulheres autistas, o gênero pode ser expresso de forma mais fluida, com menos apego ao gênero binário, ou a feminilidade pode parecer forçada, ensaiada. Eu já falei aqui no outro vídeo sobre a homossexualidade, a heterossexualidade, identificação de gênero em pessoas autistas, né? É mais comum que se tenha, por exemplo, transgeneridade em pessoas autistas e homossexualidade ou bissexualidade também. Quem quiser vai lá e veja esses dados, que eles são bem interessantes. Eu tenho ali a minha hipótese de explicação que talvez faça sentido. Afirmação 30. Um episódio agudo, atual de saúde mental, por exemplo, um episódio depressivo, pode dificultar a determinação da linha de base funcionando para diagnosticar o autismo. Isso aqui é interessante. Que linha de base, gente, é uma condição inicial, tá bom? Condição inicial, condição de avaliação. Se o indivíduo está numa crise, e por isso que foi procurado um profissional, porque existe uma situação muito séria, por exemplo, uma ideação suicida, uma tentativa de suicídio, uma situação muito grave em termos de ansiedade, né? Esse momento talvez não seja o melhor momento para conseguir, de fato, fazer uma boa avaliação do transtorno do espectro autista. Talvez seja preciso endereçar primeiro essas coisas, e aí você ter uma redução, uma estabilização do indivíduo, para aí sim se fazer uma boa avaliação do autismo, que precisa de informações muito precisas, um processo que é mais demorado, de contato com o clínico muito frequente, um indivíduo um pouco mais estável para fazer todo esse diálogo. Então, aqui é uma dica interessante. 31ª afirmação. Para um clínico experiente, o diagnóstico de autismo depende de uma avaliação completa e confiável, juntamente com um feeling in the room, sentir-se numa sala. Eu tive que procurar o que significava essa expressão, porque eu não conhecia. É uma relação de cumplicidade. Eu acho que essa é a melhor tradução. Quem entender mais de inglês, quiser dar outra proposta de tradução aqui, eu aceito. Mas me parece que é isso, é um sentimento de cumplicidade muito forte. Não pode ser uma relação que é pontual, precisa dessa cumplicidade, dessa entrega, desse conhecimento para fazer essa avaliação. Ela realmente precisa ser completa, precisa ser confiável. Muitos clínicos, muitas vezes, não dão um diagnóstico, não é porque eles acham que não tem, mas porque eles se sentem inseguros, porque ela não foi completa, ela não foi suficiente. Precisa realmente cumprir todos esses critérios de qualidade para o clínico se sentir confiante para fechar esse diagnóstico. Precisa ter realmente esse sentimento de cumplicidade. 32ª afirmação. A cronologia das dificuldades é extremamente importante no diagnóstico diferencial.
Isso aqui é uma coisa que está muito relacionada ao próprio conceito de autismo, né? Então, por exemplo, quando você tem uma depressão, a pergunta é, por que teve essa depressão? O que aconteceu antes? E muitas vezes a gente vai entender que isso é um prejuízo nas habilidades sociais. Mas pode acontecer o contrário, você tem uma depressão e aí, como decorrência da depressão, você tem um prejuízo de habilidades sociais. Então, esse é o caminho que mais provavelmente não é autismo, mas o primeiro pode ser mais provavelmente, né? Porque a origem era o problema de habilidades sociais. Aí a gente está olhando para o transtorno do espectro autista. Então tem uma condicionante importante no autismo, ele precisa aparecer na primeira infância. Então a gente precisa ter a clareza dessa cronologia de como essas várias coisas, como eu disse, quase sempre você tem várias comorbidades, em que medida que elas se relacionam e se empilham. E aí a gente precisa entender de fato essa cronologia. 33ª afirmação. A maioria das mulheres que se apresentam para uma avaliação do autismo sofreram algum tipo de trauma. Esse trauma pode ser um trauma na relação com outras pessoas, de amizade, né, de uma situação difícil, uma relação com a família é muito comum, uma relação com um homem, com uma mulher, com um parceiro, né? Uma relação com um contexto social mais amplo. Então, existem muitas pessoas que estão muito machucadas já, né? Então, isso tudo corrobora toda essa discussão que foi feita anterior sobre a necessidade dessa sensibilidade desse clínico, dessa relação que tem que ser desenvolvida, dessa cumplicidade que tem que ser desenvolvida e que não é simples, né? Quando você tem uma situação mais traumática, você torna mais delicada essa posição, né, de você extrair, ser mais objetivo nessa relação. Por isso que a gente precisa desse feeling in the room aí. 34ª afirmação. Tá acabando. O transtorno de personalidade borderline está altamente presente nas clínicas de avaliação do autismo, como um diagnóstico anterior e ou potencial diagnóstico diferencial. Essa é uma expertise que o indivíduo que vai fazer a avaliação de autismo tem que ter. Porque se ele não entender o que é o transtorno borderline, se ele não tiver as condições de fazer esse diagnóstico diferencial, isso pode potencialmente prejudicar o próprio diagnóstico dele de transtorno do espectro autista. Então esse é um elemento importante para que os clínicos se atentem e eles tenham também uma expertise relevante para apoiar o processo de diagnóstico também do autismo, ou seja, de diferenciação, de separação dessas duas condições. Elas podem ser comórbidas, mas elas muitas vezes são situações de diagnóstico diferencial. 35ª afirmação. As mulheres autistas podem apresentar superficialmente sinais de que lembram o transtorno de personalidade borderline. Então, reafirmando aqui, o próprio transtorno do espectro autista tem situações que lembram o borderline, né? Esteticamente, se você olhando para aquela característica, ela pode parecer. Daí a importância desse clínico ter um conhecimento relevante nessas duas coisas para fazer a diferenciação. Muitas mulheres com autismo recebem o diagnóstico equivocado de borderline. Muitas recebem antes o diagnóstico de borderline e aí você vê que depois tem os dois, mas muitas vezes ele também é errado. Eu já tive contato com muitas mulheres autistas que passaram por esse processo, por esse caminho. 36ª afirmação. O transtorno de personalidade borderline pode ser diferenciado do autismo explorando a compreensão da pessoa de dinâmica social neurotípica e como elas descrevem suas emoções. Isso aqui se relaciona com outro item que foi dito lá atrás, né, que é a dificuldade das pessoas com autismo, das mulheres com autismo, de entender a sua própria emoção, seus próprios aspectos da personalidade, né? Quando você tem o caso da pessoa borderline, né, você tem uma proximidade maior do ponto de vista emocional, de como esse indivíduo se percebe e ele se relaciona com essas emoções, mais próximo do neurotípico. A gente precisa investigar claramente esse sentimento dos indivíduos para poder fazer essa diferenciação. 37ª, última afirmação aqui, tá? O transtorno de personalidade borderline pode ser diferenciado do autismo explorando se as dificuldades de apego estão presentes. As dificuldades de apego, elas são aí um elemento essencial que o clínico vai avaliar, né, em relação a esses indivíduos, a esse indivíduo que ela está avaliando, e em que medida que essas dificuldades se aproximam mais de um diagnóstico de outro. Ou seja, não tem como fugir de um conhecimento mais aprofundado de borderline para fazer esse diagnóstico diferencial. E isso apareceu aqui de uma maneira especial entre essas afirmações, porque é um diagnóstico muito comumente confundido. Se você lê o artigo, no artigo sempre tem uma introdução, tem um balanço da literatura, então esse balanço vai mostrar de uma maneira muito clara
que existe essa confusão ela está muito presente, e ela não está presente só no exterior, também no Brasil. A gente acompanha muito isso, daí a importância de descrever e se concentrar nesses aspectos que as últimas questões, as últimas afirmações, principalmente trouxeram especificamente de diferenciação com borderline. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês mandem esse vídeo aqui junto com o primeiro para todos os grupos, para todas as pessoas. É um prazer estar com vocês e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.